Obrigado. Deixa eu ver se meu slide chega ali antes. Mas, enquanto o meu slide vai chegando, boa tarde, pessoal. Opa, que coisa bonita. Como me apresentaram, eu sou o Luiz, eu trabalho na Conviso, eu sou o Head de Pesquisa e Desenvolvimento, e eu vim falar sobre um tema que é muito difícil, é fácil de se falar sobre ele, mas é difícil de fato se colocá-lo em prática, que é como transformar os nossos desenvolvedores em Security Champions. Isso é, em pessoas conscientes que eles são responsáveis pela segurança da informação. Porque normalmente, o que acontece? Dentro de um contexto de desenvolvimento, nós temos muita fricção. Vou fazer uma enquete de leve aqui. Quem aqui trabalha próximo de time de desenvolvimento? Boa. E quem trabalha diretamente com segurança? Existe uma fricção muito grande entre esses dois times. Normalmente, o time de desenvolvimento não gosta do time de segurança e a pessoa de segurança também não é muito fã do dev. E por que que isso acontece? Porque um não conhece a dor do outro. Eu sempre falo que quando eu estou falando sobre segurança, sobre conscientização e sobre segurança de aplicação, eu estou falando sobre segurança de aplicação romântica. O que que é o AppSec romântico? O AppSec romântico é a partir do momento que eu conscientizo um time a se importar com o outro. Quando eu mostro para um time que segurança não é responsabilidade só de segurança, mas ao mesmo tempo eu mostro para o time de segurança que eu tenho que facilitar o dia a dia do meu desenvolvedor. A fricção acontece porque normalmente um não conhece a dor do outro. Então o dev está lá no dia a dia dele correndo para entregar uma série de tasks que ele tem que colocar naquela sprint e chega o time de segurança batendo na porta dele e falando: ô amigão, tem 300 vulnerabilidades aqui para você resolver. Aí meu dev vai falar: pô cara, vai dar não, o meu gerente ele tá cobrando para eu entregar a feature lá até o final da semana. E se eu chegar para o meu gerente e perguntar para ele: ó, o que você prefere? Que eu corrija as vulnerabilidades ou entregue a aplicação? Ele vai dar prioridade para a aplicação. E ao mesmo tempo aí tem a dor do profissional de segurança, que é: poxa, eu estou tentando deixar o sistema mais seguro, mas por algum motivo o desenvolvedor ele não quer. As vulnerabilidades estão lá. E por conta desse embate que se cria, então a gente tem a fricção onde, ao invés de todos trabalharem em prol de um bem comum, que é a aplicação ser mais segura, em prol da própria organização e dos usuários que vão utilizar aquela aplicação, acontece que vai um batalhando com o outro. E aqui que entra o tal do programa de Security Champions. O que que é, Luiz? O que que é um Security Champion? O que de fato é esse campeão da segurança? O Security Champion nada mais é do que uma pessoa que faz parte do time de desenvolvimento, que ele busca ser um elo entre o time de segurança e o time de desenvolvimento. Então, já que eu não posso colocar um profissional de segurança lá dentro da squad de desenvolvimento, junto com meus desenvolvedores, porque o profissional de segurança, que muitas vezes ele não vai ter o traquejo do dev para lidar ali, eu pego um desenvolvedor que ele conhece a dor do dev, ele conhece o dia a dia do dev, e eu treino ele com as boas práticas para ele conhecer também a dor do time de segurança. Então ele se torna esse elo. É aquele que faz parte do dia a dia, então ele é meu par. Eu, como um desenvolvedor, não está vindo alguém de um outro time falar para mim que eu tenho que fazer X, Y, Z. Mas é um par meu, que faz parte do meu dia a dia, que chega para mim e fala: olha Luiz, e se a gente prestasse atenção nesse controle? E se a gente passasse a fazer essa rotina? E se a gente começasse a priorizar vulnerabilidades? E ao mesmo tempo, esse profissional, ele vai estar com o time de segurança analisando práticas, seja práticas de conscientização, seja práticas de desenvolvimento seguro, coisa mais técnica, que ele vai olhar e vai falar: ó pessoal, legal essa prática aqui, mas eu acho que isso não cabe dentro
do nosso time de desenvolvimento, ou isso aqui não deve ser implementado dessa forma, a gente poderia implementar de uma outra forma. E assim, então, se quebra essa fricção. E aí a pergunta principal que surge aqui, né? Beleza, Luiz, entendi o que é o tal do Security Champion, entendi para que ele serve, mas como eu faço isso acontecer de verdade? Como que eu crio um programa de Security Champion na minha empresa? Aqui, nós vimos uma série de palestras trazendo insights, né, de como criar programas de conscientização. O Security Champion nada mais é do que um programa de conscientização também, só que mais voltado para um segmento do código, né? Então, além de todas as necessidades, todas as práticas voltadas para a segurança, num contexto de evitar phishing, de evitar exposição de dados, aqui a gente cria também algumas práticas relacionadas à segurança de código, boas práticas de codificação, então conscientizar meu dev a conseguir desenvolver da forma mais segura possível. Que daí vem um conceito que a gente fala muito em AppSec, que é o Shift Left, né? Trazer a segurança o mais para a esquerda possível. E a gente só traz a segurança, olha meu slide, a gente só traz a segurança o mais para a esquerda possível quando o meu desenvolvedor, ele se vê como responsável da segurança também. E não só o desenvolvedor, tá? Eu estou trazendo muito para esse lado, porque, como é o título da minha palestra, é voltada para desenvolvedores, mas eu posso ter Security Champions de outras áreas. Eu posso ter o Security Champion lá no RH. Eu posso ter o Security Champion dentro do time de segurança. Eu posso ter o Security Champion em diferentes segmentos. E será que vai? Não está indo ainda. Em diferentes setores da minha organização. Mas beleza, como que eu vou fazer isso acontecer? Primeira coisa, segurança e conscientização é um processo. Muitos já falaram sobre isso aqui. É um processo, então eu tenho que ter um processo bem estabelecido. E o processo de conscientização, ele passa por a necessidade de uma educação. Eu preciso educar os meus devs. Eu gosto de criar um certo distanciamento, porque eu acredito que eu não sou capaz de conscientizar ninguém. A conscientização, ela é um ato pessoal. Eu, Luiz, eu não posso chegar para o RJ e falar, RJ, eu vou te conscientizar agora. Se ele não quiser ficar conscientizado, porque o que é? Se passar por um processo de conscientização, é eu me tornar consciente de algo. É eu olhar para algo, entender aquilo e, nesse caso, entender a importância daquele ato. Então, eu, como um externo, eu não posso chegar e falar, ó, eu te conscientizei. Não, eu posso passar as boas práticas, eu posso ter a intencionalidade de trazer algo, mas cabe a cada pessoa querer se conscientizar ou não. Eu sempre falo que quando a gente está criando o programa de Security Champion, quando a gente está fazendo o treinamento, eu corro o risco de conscientizar alguém. Então, eu estou dando o meu melhor ali, eu estou apresentando as minhas práticas e fazendo isso, eu corro o risco de conscientizar alguém. Ó, não sei quem está no controle do slide, pode descer uns 3. Pode ir mais um pouquinho. Beleza, pode passar isso aí também. Mais um. Pode ir para um que está como título, como fazer isso acontecer, ou algo do tipo. Isso, e passa mais um. E como que a gente lida com esses desafios, tá? E aqui eu trago algumas dicas. Para a gente conscientizar desenvolvedores, é preciso criar uma comunidade. Dev fala muito bem com comunidade. Quando a gente cria uma comunidade de desenvolvedores, eles entre seus pares trocam. Então, primeiro ponto, se eu quero conscientizar dev, eu preciso pegar os iguais, então pegar essa comunidade, criar uma comunidade entre eles e criar a cultura de se falar sobre segurança. E a partir dessa comunidade que eu crio, eu vou conscientizando aqueles pares para eles trocarem entre si. Luiz, não entendi. Como assim eles vão trocar entre si? Ao invés de ser eu, Luiz, o cara lá do time de segurança, que venho para o dev e falo para ele, ó, desenvolvedor, seguinte, você tem que fazer XYZ, é assim que se faz, essa é a boa prática. Isso aí não vai conscientizar. Provavelmente eles vão estar lá sentadinhos, vai ter um que vai falar, pô, olha lá o cara de segurança que nunca escreveu uma linha de código e veio falar para mim como que eu tenho que escrever meu código.
isso não funciona. Mas se eu crio uma comunidade e entre eles a gente fomenta momentos de troca, então são os seus próprios pares trocando. Olha essa prática, olha o que funciona, olha o que não funciona. Pode passar mais um slide para mim, por favor? Ah, agora está funcionando. Boa. Então aqui eu trouxe até o perfil do Security Champions, que eu já tinha comentado, tá? Mas quando a gente fala do Security Champion, ele é um membro do time de desenvolvimento. Normalmente a gente vai selecionar, e aqui a gente fala de criar um programa de Security Champions, tá? Nem todo mundo pode ser Security Champion, porque se todo mundo é Security Champion, ninguém é. Então a gente cria um programa de Security Champions, convida as pessoas a participarem, e essa pessoa, normalmente, ela vai ser alguém que já tem um pouco de familiaridade com segurança, que gosta de estudar sobre segurança. E eu tenho que deixar claro o que ele vai fazer, tá? O Security Champion, eu tenho que trazer para ele, ó, qual que é o seu papel dentro da squad? Qual é o papel no seu dia a dia? É você ser um evangelizador. Eu sempre falo que o Security Champion é aquele cara que vai bater na porta da squad e vai falar, bom dia, você já ouviu a palavrinha da segurança hoje? E eu vou passar um pouquinho da palavrinha de segurança para ele. Ele é um facilitador, como eu disse mais cedo, ele é aquele que pega as práticas que o time de segurança estabeleceu e ele vai trazer de uma forma leve para o time. Ele vai ser uma referência e prover treinamentos, ou seja lá, a prática que a gente vai conduzir naquele momento, tá? Outro ponto importante, a gente tem que ter muito claro a segmentação desses papéis. E aqui eu trouxe até uma referência do Gartner, tá? Que ele apresenta diferentes tipos de Security Champions. Tem os Champions de conscientização, tem os Champions de desenvolvimento, tem os Champions de DevOps. Por quê? Porque eu não posso concentrar toda a responsabilidade de fazer algo em um único indivíduo. Uma vez que o Security Champion ele não é um cargo. E isso, se for para lembrar de uma coisa aqui, da talk do Luizinho, o que é para eu lembrar? Lembra que Security Champion não é cargo. Infelizmente, hoje no mercado, a gente tem muito se criando uma cultura de se contratar Security Champion. Então, se abre uma vaga de Security Champion. Isso não faz sentido. Security Champion, ele não é um cargo. Security Champion é uma atribuição que eu pego para mim. A partir do momento que eu transformo o Security Champion em uma posição, em um cargo, eu estou fazendo um movimento anticultural. Porque a cultura é, eu quero ser responsável pela segurança e eu vou evangelizar meu time. Se eu sou pago para fazer isso, aí virou um cargo. A cultura foi para casa da mãe Joana. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A partir do momento que eu tenho isso, então, eu vou criando a minha comunidade, tá? A comunidade, elas tem que ser feita por voluntários, então a gente tem que fomentar, e por isso que tem que ter a figura do Security Champion, para ele fomentar entre seus pares essa cultura de se fazer segurança e essa cultura de se reunir em alguns momentos. Não pode ser só o profissional de segurança que vai lá e impõe, mas é ele que convida para ter essa troca. A comunidade é o passo mais difícil. Você criar um programa de Security Champion, convidar pessoas, catequizá-las em AppSec, é fácil. Fazer essas pessoas, de fato, tomarem consciência disso e começar a cultivar essa comunidade é o mais difícil, porque é um processo orgânico. Não é um processo que eu simplesmente vou pegar e agora eu vou criar um canal lá no Slack e o Security Champions vai ter a comunidade deles e eles vão trocar lá. Quem já tentou fazer isso sabe que não funciona. A gente joga as pessoas lá e dá 2 dias o canal morre. O canal fica lá, ninguém fala ou só uma pessoa fala. Por isso que é difícil, de fato, criar comunidade. A comunidade ela só vai se estabelecer se tem essa troca, se tem esse organismo sendo gerado. E por isso que eu tenho que ter alguns passos, tá? E é isso que eu queria trazer para vocês agora. Eu vou pular mais um. Então, como operacionalizar tudo isso, né? Luizinho, faz 15 minutos que você está falando e eu ainda não tenho um passo a passo de como pegar os meus times de desenvolvimento e criar um programa de Security Champion. Então, eu quero dar algumas ideias. Claro, não tem como eu trazer uma receita de bolo, porque isso vai de organização para organização, mas tem alguns passos que são interessantes, tá?
Todo o processo que eu vou estar trazendo aqui busca estar nesse ciclo. Nesse ciclo o que é? Primeiro a gente vai plantar algumas sementinhas, né? A gente vai pegar a sementinha e vai plantar lá. Vai colocar um pouquinho de adubo para a gente fomentar esse crescimento para depois a gente colher os resultados disso, tá? Então, o primeiro passo, a gente tem que ser capaz de definir o objetivo. Não adianta, hoje eu não tenho nada e amanhã eu quero ter uma comunidade com todos os meus devs engajados. Isso não funciona. Eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter steps. Então, como que eu faço isso? Pô, eu vou estabelecer primeiro pensando no indivíduo. Qual é o meu objetivo com o indivíduo que vai se tornar Security Champion? Eu quero empoderar ele com as práticas de codificação segura ou as melhores práticas de conscientização e ele vai levar isso para os outros devs. Beleza. Primeiro ponto, pensando no indivíduo, eu sei o que eu quero com ele. Segundo ponto, organizacional. O que eu quero de objetivo dentro do contexto da organização? Eu quero criar o programa de AppSec, porque eu quero criar o programa de Security Champion, porque a partir do programa de Security Champion eu vou elevar a maturidade das minhas aplicações em segurança. Opa, beleza. Eu tenho um objetivo organizacional. E por fim, esse não é necessariamente obrigatório, mas eu posso pensar em um objetivo global também. Beleza. O que eu quero num contexto global? Eu quero me tornar uma referência. Então, uma organização que é referência em construção de programas de Security Champion ou de maturidade em segurança de aplicação. Uma vez que eu tenho os meus objetivos, eu tenho que criar uma identidade. E isso vem muito das práticas já conhecidas de conscientização. Todo programa de conscientização tem que ter uma identidade. O Security Champion, ele precisa de pertencimento. Então é você criar uma identidade visual para aqueles devs, é criar camiseta, eu sou Security Champion, é criar plano de background no Meet para ele usar nas reuniões, criar de fato uma identidade para aquele desenvolvedor, é criar níveis. Depois eu vou falar um pouquinho sobre gamificação, porque é importante, não sei se já viram, tem algumas organizações que implementam um programa de Security Champion e colocam faixas de evolução com referências a faixas de artes marciais, por exemplo. Então, eu sou um Security Champion faixa amarela. Depois de um tempo, ele se torna um Security Champion faixa azul, depois roxa, depois marrom, depois preta. Isso é legal, isso traz identidade para aquela ocupação, para aquela atribuição que o dev está pegando para ele. Outro ponto importantíssimo é ter um processo de educação. E isso eu bato muito forte, que antes de entrar no mercado, eu vim da carreira acadêmica, então eu sempre fui professor. Agora que eu estou no mercado, a gente tem que ter trilhas de educação muito bem estabelecidas. A gente precisa não só, tem um treinamento pontual hoje, daqui 3 meses vai ter outro treinamento. Cara, isso aí não cativa ninguém, isso aí não conscientiza ninguém. A gente tem que ter uma trilha sistemática de treinamentos e não treinamentos sem contexto. Um treinamento aleatório, meu time trabalha com desenvolvimento em Java e eu jogo alguém para dar um treinamento para ele sobre codificações em Python. Cara, ele vai assistir lá com a câmera desligada e nem vai ver o que está acontecendo. Tem que ter contexto, eu tenho que estar próximo do dia a dia do dev, entender quais são as dificuldades que ele tem e trazer momentos de conscientização, momentos de treinamento focado naquela squad, naquele escopo específico. E não precisa ser um treinamento de 24 horas, um treinamento de 4 horas. Às vezes, pílulas de conhecimento atinge mais e conscientiza muito mais do que um treinamento que ele fica lá sentado 4 horas. Talvez com 10 minutinhos, 5 minutinhos, com um foco específico, bem construído, eu treino melhor, eu conscientizo melhor. E o último, que é uma faca de 2 gumes ali, que estava, já passei aqui, mas estava, que era o programa de incentivos. Isso tem que tomar muito cuidado, né? Vem da psicologia. Às vezes o programa de incentivo, você trazer algo, pode motivar, mas pode ser fator de desmotivação também. Por exemplo, eu já vi algumas organizações que eu ajudei a criar programa de Security Champion, que cria rankings. Então eu tenho o meu dev, que é o primeiro, depois tem o segundo, depois tem o terceiro.
Isso pode motivar, mas também pode gerar desmotivação a partir do momento que se tem um distanciamento muito grande. Então, se você pega pessoas competitivas, por exemplo, eu sou competitivo. Lá na Conviso teve uma época que tinha um ranking, eu tinha acabado de entrar na empresa e tinha um cara que era o top 1 lá no ranking. Eu ficava dia e noite fazendo os desafios para ser o primeiro. Eu queria ser o primeiro, então isso foi um motivador para mim. Mas, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que não têm a mesma motivação de querer ser o primeiro, e olha lá que, por exemplo, pensando em pontuação, meu colega tem 1000 pontos, eu estou com 0. Ah, nem vale a pena correr atrás para tentar alcançar, deixa quieto. Então, tem que ter muito bem, tem que ter um equilíbrio nesse fator, tá? Agora sim, seguindo. A gente tem que demonstrar valor, dar valor para essa pessoa e demonstrar o valor do Security Champion. Aqui tem tanto o ponto organizacional, como o ponto da pessoa. Primeiro, o Security Champion, a pessoa que está ali se colocando à disposição para ser um evangelizador, ele tem que se sentir valorizado. E isso entra naquelas questões de incentivo que eu já comentei. E o mesmo vale se a gente quer vender isso para a organização. Todo mundo aqui que é de um time de conscientização, ou que trabalha diretamente com conscientização, sabe a dificuldade que é demonstrar o valor das práticas para a alta gestão. Muitas vezes a alta gestão só vai olhar o que a gente está fazendo e, ah lá, o cara que faz uma camiseta para o time, olha lá a pessoa que manda um e-mail. Então, como que a gente demonstra esse valor? Porque só vai ser habilitado de fato o programa de Security Champion se eu sou capaz de pegar métricas, e para pegar métricas eu tenho que ter objetivos muito claros, colocando mais num contexto do meu dia a dia, né, que é segurança de aplicação, voltada a código. Por exemplo, até momento X a gente tinha X vulnerabilidades, o nosso tempo médio de resolver vulnerabilidades era Y. Olha só com o programa de conscientização, com o programa de Security Champions, como a gente conseguiu diminuir o tempo médio de resolução de vulnerabilidades. Talvez o número de vulnerabilidades não diminuiu, mas a gente está resolvendo mais rápido. Então, se tem um ganho aí, e a gente precisa ser capaz de compartilhar essas métricas. Está acabando a bateria do notebook, hein? Passar o próximo aqui. Então, um passo de cada vez. Tem que ficar muito claro, entender aonde a gente está, importante ter clareza, como eu falei um pouquinho mais cedo, não adianta estar no 0 e querer ir para o 100 de uma vez só, eu tenho que entender, será que eu estou segurando os pratos? Será que eu já tenho algum engajamento? Será que a prática que eu estou propondo já faz parte de um processo? Será que isso já está demonstrando valor para a minha organização? Eu tenho que saber aonde eu estou e aí sim eu vou galgando os próximos passos. Talvez agora na minha organização eu estou só segurando os pratinhos. Então talvez não faça sentido eu investir em treinamentos muito complexos, não vale a pena eu investir em processos que gerem muito trabalho do meu time ou muita necessidade. Então eu vou com pequenas pílulas. Ah, se eu já tenho um processo bem estabelecido, talvez o que eu precise fazer é demonstrar mais valor para a minha organização. E assim, dessa forma, com essas práticas que eu tentei traduzir da melhor forma possível aqui para vocês, eu deixo agora um convite, que é, vamos empoderar os nossos desenvolvedores a construir aplicações mais seguras? Som. Me trollaram aqui, deram um microfone desligado. A gente sabe que o palestrante é bom quando ele palestra metade do tempo sem slide, né? E ainda termina 10 minutos mais cedo. Gente, alguém tem mais pergunta para fazer? Vamos aproveitar, tem 10 minutinhos para tirar pergunta. Volta para lá, volta para o palco. Volta para o palco. Alguém tem dúvida, tal? Ninguém não tem dúvida, volta. Alguém tem dúvida, quer fazer alguma pergunta, aproveitar, trocar experiência? Ninguém. Vamos lá. Fala seu nome, usuário, senha. Boa tarde, Carlos.
Luiz, parabéns, quem sabe faz ao vivo. Foi bem legal isso. A pergunta adicionada, quando você monta a comunidade, você também envolve os terceiros, e como que você estende o programa para os seus parceiros? Difícil, pergunta difícil. Depende do nível que está a nossa comunidade. É importante a gente ter clareza. Primeiro que eu preciso construir uma comunidade interna dos meus desenvolvedores, com os meus desenvolvedores, então entre eles. E essa comunidade, às vezes, quando a gente fala de comunidade, se passa uma impressão que, eu preciso ter 300 pessoas lá interagindo, todo mundo precisa interagir. Não, uma comunidade ela pode ser efetiva com meia dúzia de pessoas engajadas. Se eu tenho meia dúzia de pessoas engajadas, eu já tenho algo funcionando. E a partir disso eu posso trazer outros times para essa comunidade, eu posso trazer parceiros, talvez, da minha organização para essa comunidade, posso trazer terceiros, mas uma coisa é muito importante, eu tenho que investir nos que são engajados. Se a gente pega, é que eu não tenho no meu slide, tem uma referência do Gartner, que ele traz ali que normalmente de uma comunidade, 3% da comunidade é engajada. O resto é pessoas que interagem, uma parcelinha que só dá um likezinho, comenta uma coisa, e outra parcela, que é a maior parcela, é os que só visualizam, só olham para aquilo. Eu tenho que investir no começo da minha comunidade, na construção, antes de querer trazer XYZ, é encontrar essa meia dúzia engajada, que é ele que vai dar a vida. É ele que vai trazer, cativar as pessoas, e a partir disso aí sim, eu tenho uma expansão. Não sei se eu te respondi, meu cara, eu só enrolei. Às vezes eu faço isso, tá? Mais perguntas, mais perguntas? Pode ser pergunta difícil para sacanear o cara. Ninguém mais perguntas? Obrigado, pessoal. Boa sorte, hein? Quem aqui tem...